Oi pessoal, eu sou a Ilana Oliveira e hoje eu tô aqui para falar sobre o terceiro episódio de We Are Who We Are, aquele que começa a dar respostas. Dessa vez não teve nenhuma alternância de ponto de vista ou repescagem do tempo, agora sim a história começa a andar pra frente e a gente já dá de cara com o Fraser e a Caitlin deitados no barco, já amigos. Na realidade a gente já tem a relação deles muito mais estreita, né, e muito mais desenvolvida, que foi algo que quebrou um pouco minha expectativa, porque eu tava esperando ver essas barreiras da Caitlin caírem pra ele, algo que para ela parecia ser muito difícil e que para mim eu achei que a gente teria a oportunidade de ver esse ponto de vista dela, né, em relação a se abrir para ele e assim começar a desenvolver uma amizade muito mais estruturada, né? E por conta dos dois primeiros episódios terem sido de um ritmo mais lento, eu senti a necessidade do roteiro correr um pouco com a história, então a gente tem um episódio muito mais dinâmico, muito mais acelerado na realidade. E eu queria ressaltar aqui que o Fraser, ele é um personagem bem estilo Luca Guadagnino mesmo, né? Ou seja, ele é novo, tem entre seus lá seus 17 e 18 anos. Aqui, eu acho que ele nasceu em 2002, né, por conta daquele quadro que tem na sala da casa dele. Mas ele é um personagem muito culto, ou seja, ele escuta muitas músicas alternativas, músicas italianas. Ele tem muitos pôsteres, né, de filmes clássicos do cinema de diferentes épocas no quarto dele, mas mais importante de tudo isso, ele lê muito e ele é um admirador muito forte da poesia. E claro, ele é introspectivo, né? O Hélio de Zola. Mas voltando um pouco para a história, se lembram que no meu último vídeo que eu fiz aqui pro canal sobre o We Are Who We Are, eu falei que eu queria uma resposta para a relação entre o Sam e a Caitlin? Pois então, tivemos resposta. Não tem mais Sam e Caitlin. Eu disse sim que esse episódio é de muitas respostas, então tá aí mais uma. Eu gostei dessa solução rápida e sem muitos floreios, era o que na realidade eu imaginava mesmo que ia acontecer, só que tinha, claro, a possibilidade disso criar muito mais tensão, mas sim, ao mesmo tempo tá criando bastante tensão, porque esse é o motivo de uma separação aí entre ela e a Brittany, né, que é a amiga dela. E claro, a Brittany não é boba nem nada, já tá aí com os braços abertinhos pro Sam. Mas não é só aí a partir da Brittany que a gente tem os pontos aí de interesse dessa série. Nesse episódio a gente vai ter vários, eu vou abordar mais alguns pra frente, mas agora eu quero falar do Fraser e o Jonathan. Sim, agora a gente tem a confirmação que o Fraser tem sim um interesse pelo Major, né? E essa confirmação vem ali quando ele fica todo bobinho, quando o Jonathan fala pra ele que sabia que era ele que estava com o livro, e ele fica interessado no mesmo livro que ele estava lendo. E como eu disse, eles deram uma acelerada um pouco na história, né? Então ali a gente tem uma cena muito importante entre o Fraser e a Caitlin, que é quando os dois ali olhando para um computador, numa cena bem simples, né? Mas que os dois souberam manejar muito bem essa intimidade entre eles, inclusive com a câmera bem próxima, que é muito típica do Guadagnino. O Fraser introduz a Caitlin a possibilidade do transgênero, né? Ele mostra para ela fotos de pessoas que são transgênero e como que esse processo se deu, conta sobre os hormônios, e aquilo parece que é um mundo novo para ela. Mas eu tenho que reiterar aqui que existe uma linha muito tênue entre o diálogo não expositivo e o simples furo de roteiro. Eu espero que eles lidem com isso de uma maneira mais cautelosa, porque em nenhum momento da série a Caitlin disse, né, pro Fraser que tinha interesse nisso e que tinha dúvidas sobre a própria sexualidade e a aceitação do corpo dela. É claro que a gente vê isso de outras maneiras, mas como ele deu esse pulo aí para a amizade deles, de uma amizade muito mais estreita já, eu senti falta disso, dessa aproximação, dessa exploração disso nela mesma. É importante dizer que é uma idealização que ela começa a criar a partir dali, né? E eu espero realmente que seja criado um aprofundamento maior nesse tópico, porque não é algo raso o suficiente para ser tratado em 2 minutos de cena, que foi o que aconteceu. Então acontece mais um jantar na casa dos Wilson, e que jantar! O interessante dessa cena é que todo o clima vai se adensando, o tom vai ficando mais pesado e a gente vai percebendo uma tensão muito maior
ao mesmo tempo que a gente tem ali uma corda bamba. A gente tem 4 personagens, né, que é a Meg, a Sarah, o Fraser e a Caitlyn, e eles estão ali num momento em família em que aparentemente a Caitlyn não percebeu a tensão que tá rolando, então ela é uma parte muito importante para equilibrar essa corda bamba dessa cena, ao mesmo tempo que a Meg tá tentando segurar a Sarah, e a Sarah e o Fraser estão em lados completamente opostos e prontos ali para se atracar. Crédito mais uma vez para Chloe Sevigny e para Alice Braga, que daqui a pouco estão virando donas dessa série, né? Mas é impressionante como que a partir do momento que um personagem sai, que é o personagem da Caitlyn, tudo desbanca. Eu não sei até que ponto vão chegar as agressões físicas do Fraser em relação a Sarah, mas o que mais me deu dó ali no meio de tudo foi a Meg, que fica perdida no meio daquela situação, tentando controlar, segurar o Fraser e segurar a língua da Sarah, né, que um ali desperta o pior do outro. E mais uma resposta aí, né, a gente agora descobre que a Meg realmente conheceu a Sarah quando a Sarah já estava grávida do Fraser, e o relacionamento delas veio algum tempo depois disso, a gente não tem certeza de quando, mas que é como se a Meg fosse a madrasta do Fraser. A relação entre a Sarah e o Fraser é tão complicada, mas tão complicada, que a gente vai ver no final tudo aquilo se avolumando para um ataque de pânico que o Fraser tem durante a noite e pedindo ajuda para Sarah, e a Sarah recebendo ele com todo aquele amor que ela tem. Mas não só isso acontece nesse episódio, a gente ainda tem mais uma fala hiper conservadora do Richard em relação à família do Fraser, e depois tem toda a reviravolta do festival. Muita coisa vai ser abordada nessa sequência, né, do festival. A gente tem, claro, o distanciamento da Caitlyn com a Britney e os amigos, o distanciamento dela com o pai, o relacionamento violento que ela tem com o irmão, e a gente tem a abordagem também da fragilidade aí dos relacionamentos do Richard com a Jenny, que são os pais da Caitlyn, e da Meg com a Sarah, que são as mães do Fraser. E por fim, que eu disse que eu ia citar, é claro, o clima aí que rola entre a Meg e a Jenny e entre a Sarah e o Jonathan. Deu pra perceber claramente que esse episódio foi mais focado em desenvolver esses personagens secundários, né, dar mais espaço e a gente conhecer um pouco mais das dinâmicas entre eles. E a questão da Meg e da Jenny foi muito interessante pra mim por 2 motivos. Primeiro, que vai revelar essa fragilidade na relação dela com o Richard, né? Ali a gente tem uma família que aparenta ser muito unida, mas que no fundo ela é muito quebradiça, né? Porque a gente tem cada um no seu canto, cada um com seus problemas, e ninguém ali conversa muito, é uma relação muito superficial mesmo. A gente teve a ideia que ela tinha uma melancolia muito forte no episódio passado, e sim, ela teve, mas não é nada que tenha sido abordado dessa vez. E segundo, que a Meg e a Jenny, elas se juntam nessa semelhança. Essa ponte que acontece entre elas é por conta da semelhança entre as suas vidas conjugais, na realidade. Elas são as pontas machucadas, né, dos relacionamentos. Então, a Caitlyn é muito próxima ao pai, o Fraser é muito próximo à mãe, Sarah. Então, elas meio que nessa sobra, elas se identificam. E uma cena muito expressiva disso foi quando elas estavam dentro da capela, e o Guadagnino faz questão de colocar as duas no mesmo nível, uma olhando para a outra. Então ali é uma conexão muito forte que é criada, inclusive a cena final é das duas, também muito sugestiva. Ao mesmo tempo que a relação da Sarah com o Jonathan é completamente diferente. Ali a gente vê que é um fogo do momento, é alguma coisa que não só vai afetar a Meg, mas também afeta muito forte o Fraser, porque na primeira expressão de afeto que ele teve, que inclusive estava guardado para ele até então, foi algo que foi roubado pela mãe. Não esqueçam de comentar aqui embaixo a parte mais importante desse episódio inteiro para vocês. Eu achei ele bem definitivo, ele marca um ponto muito forte da narrativa. Então, ao mesmo tempo que eu achei que ele tem alguns deslizes ali no roteiro, eu acho que ele é muito importante e ele vai definir muita coisa a partir de agora. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, porque eu tô fazendo crítica toda semana de We Are Who We Are. E passa aqui embaixo também no comentário fixado, que lá vai ter o nosso podcast, nosso Instagram, nosso Facebook, todas as nossas redes sociais. É isso, pessoal. Um beijo e corta!